Mercado próximo de estar fazendo um fundo e iniciar a reversão em busca de novos topos históricos, o que significa que o nosso tempo de entrar para surfar a última alta do último trimestre do ano de 2025, tic-tac, 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 está terminando. E é sobre isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Vamos fazer uma análise. Hoje, terça-feira, vamos analisar como está o Bitcoin, o Ethereum e outras altcoins também. E principalmente vamos ver aí se ainda teremos tempo de comprar ativos um pouco mais baixos para poder surfar essa grande alta. E claro, eu vou mostrar uma estratégia muito boa para se utilizar dentro das finanças descentralizadas. Então seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. Inscreva-se no canal se ainda não está inscrito, cara. Muito obrigado aos mais de 100 novos inscritos que entraram de ontem para hoje. Obrigado mesmo você que entrou e a você que está entrando agora, porque você está pegando o controle da sua televisão, está botando na minha carinha e está colocando inscrever-se. Ativa as notificações, deixa o like, tamo junto. E se você está no celular, inscreva-se que é super rápido e é grátis. Então vamos lá, começando o nosso videozinho aí com Bitcoin na tela, com uma grande possibilidade de estar em formação do último fundo que teremos agora em 2025, antes do novo topo histórico. Muita gente está acreditando que sim, o Bitcoin já pode ter chegado no seu topo, que 124 e pouco, né? Aqui eu estou na Bitfinex, em outras exchanges ele chegou a bater 124.400 dólares, mas o que podemos ver aqui é que agora ele iniciou aquele período de correção que dentro da nossa projeção poderia chegar entre 15 a 25% de correção. Atualmente, esse valor, né, essa correção já chegou quase a 12% aí. Na verdade, do topo que ele bateu, que foram 124.400, ao fundo que ele chegou a 128.500, mais ou menos, e 600, a gente bateu aí 12,5% de queda, sabendo que essa queda ainda poderá chegar a 15%. Sandro, então quer dizer que ainda vamos cair? Veja, essa é uma grande questão que dentro da nossa projeção, sim, ainda teremos possibilidade de queda. Dentro do que mostra aqui o RSI estocástico no semanal vindo para a região do sobrevendido, poderemos sim ainda ter alguma queda pelos próximos dias, que não deve demorar muito, e é isso que está me preocupando. Ontem, uma das ordens de Bitcoin, a primeira ordem de Bitcoin que eu coloquei, que era a primeira dos preços mais baixos de 108.800, pegou, mas não pegou a segunda, que já era nos 108.200 e depois 107 e até 100 mil dólares aí, até onde eu pretendo comprar Bitcoin. Vai alcançar esse valor? Realmente é uma projeção possível, mas não quer dizer que vá alcançar. Então eu me preparo colocando ordens para que a gente consiga então obter esse resultado. Quando a gente olha no longo prazo aqui, gente, a gente vê o Bitcoin há mais de 1000 dias em uma subida espetacular. Ó, eu dei um zoom out no gráfico aí para vocês verem. E nós temos desde o fundo aqui de 7 de novembro ao dia de hoje, nós temos 1022 dias, 1022 dias no Bitcoin para ser de pura alta, inclusive com uma LTA muito interessante aqui, que até agora está sendo respeitada, né? Vou colocar aqui que é para tocar o máximo de candles possível. Aqui quase perdi um pouquinho, aqui retestou, o que significa quando a gente joga essa LTA de suporte aqui, nós temos um valor exatamente nessa região aqui dos 100 mil dólares para ser retestado. Pode ser retestado, como também não pode ser retestado. Nessa região aqui, dessa queda de junho de 2025, ele poderia vir aqui
aos 90 mil, mas simplesmente ele só foi até os 98. Aqui a mesma coisa, ele pode vir aos 100, 102, 101, como ele simplesmente pode ter feito fundo nos 108.800. Ah, Sandro, assim também fica difícil. Você diz que pode, mas também que não pode. Infelizmente o mercado é assim. É o smart money que ele consegue controlar realmente aonde você vai ganhar ou perder, né? Quem controla é ele, não é você não. Você tem que ter as suas projeções e definir aí o que pode te ajudar. Deixa eu ver se é esse aqui que eu queria ver. No Liquidation Map aqui, no semanal, nós temos nessa região aqui dos 117 mil, muita grana para ser buscada aqui. O que poderá fazer com que esse tal de smart money, que são aqueles que infelizmente manipulam o mercado em busca de dinheiro, em busca da liquidez minha, da sua liquidez, ele poderá levar o preço até essa região, liquidar esse pessoal que está shortado para depois voltar. Pode acontecer agora, como não pode acontecer, ou ele ainda pode encher o cofrinho mais. Ele pode simplesmente fazer o preço aproximar o máximo possível desta região aqui dos 103 mil dólares, para que a zona dos 117 até baixe aqui para os 115 mil dólares aqui e aumente, e a liquidez encha de topo aqui, e aí ele simplesmente leva de vez o preço lá para cima. E é possível ele levar de vez. Por quê? Uma subida como essa representa uma subida de praticamente 10% no Bitcoin. Por mais que seja muita grana, é altamente manipulável 10% de alta ou de queda em qualquer ativo cripto atualmente, porque ainda são ativos que não têm uma capitalização absurdamente, apesar de que o Bitcoin está no top 10 ativos que representam a maior capitalização o Bitcoin. Não lembro exatamente qual é a posição que ele está, sétimo, sexto, sei lá, mas ele vale muito mais do que milhares de empresas aí. O problema é que sim, eles sempre conseguem manipular, porque eles manipulam o book de ofertas. E no book de ofertas das exchanges não tem todos os milhões de supply de Bitcoin. A maioria dos milhões de supply de Bitcoin estão em carteiras. E essas não sofrem alteração no preço. O que dá alteração no preço é aquele tal book de oferta das exchanges, que é quando se compra, e vende, os oráculos praticamente se movimentam e a partir daí você tem alteração no preço dos ativos. Pensando dessa forma, o que é que poderia fazer aqui? Ok? Vamos lá. Você pode traçar uma FIBO para escalonar ordens de entrada caso o Bitcoin venha para essa região. Eu vou jogar uma FIBO aqui deste ponto aonde está agora o Bitcoin, nos 110 mil, e vou jogar até o preço que eu acredito que ele possa vir, que é o preço dos 98 mil dólares. Para mim, 98 mil dólares é uma zona importantíssima de suporte por causa desse candle de junho de 2025. É uma região de negociação e de suporte, de resistência aqui em novembro de 2024, por uma vez, duas vezes, três vezes. Foi suporte mais uma vez, foi resistência, e é o meio desse candle institucional aqui que vocês estão vendo. Lembrando que eu estou usando um gráfico semanal aqui. Diante disso, a minha zona de compra aqui de Bitcoin, eu vou botar para aqui para a gente ver os preços melhores, estão nessas zonas aí que vocês estão vendo na tela. Deixa eu só melhorar aqui eu acho que eu vou colocar eles em mais clarinho aqui.
Ok, assim acho que dá para vocês verem melhor. Então, olha só. Vou ajustar aqui, peraí. Filha! Que é isso aí que tá apitando na cozinha? O que tá apitando na cozinha? Ah, mas já ajeitou? Gente, desculpa aí, é porque escutei lá o fogão fazendo um bocado de apito e tem que perguntar, né? O que é que tá acontecendo? Está explodindo tudo ou está tudo controlado? Então, olha só, voltando aqui para o raciocínio. Quer colocar ordens de compra escalonada? Você pode usar esses preços, por exemplo, que estão aí na tela para você poder entrar. No 107.900, 105.900, 104.500, 103.100, 101.474. São excelentes zonas de entrada no Bitcoin. Mas eu tenho que lhe dizer uma coisa. Pode ser que nenhuma dessas ordens entre. Nenhuma. Porque caso o Bitcoin tenha feito fundo aqui agora, nenhuma dessas ordens vão entrar. Como você vai saber? Colocando ordens. Quando você desiste dessas ordens, caso o Bitcoin não vá para essa correção, como você desiste disso? A partir do momento que o Bitcoin voltar a romper aquela região aqui dos 100. Eu acho que essa região aqui é uma das melhores regiões para a gente ver. Deixa eu ver esse candle aqui, uma coisa aqui. Pera aí um pouquinho. Rompeu a região aqui dos 116 mil dólares. Ok, eu vou colocar essa linha roxa aí. Rompeu essa região aí e manteve-se acima dessa região aqui. Pronto. Ele vai buscar o novo topo histórico. E aí você não tem mais como entrar. Por isso que as ordens escalonadas ao estilo do DCA é a melhor alternativa que você pode fazer, ok? A dominância do Bitcoin, ela continua em busca de valores mais baixos, mas ó, tá fazendo mais ou menos conforme a gente mencionou ontem, a tentativa de volta para os 59 para tentar ir aqui para os 57 novamente, né? Ele pode voltar nessa região e vir aqui buscar, justamente porque ele fica brincando de liquidar a galera que está muito exposta nos longs e nos shorts aqui, ok? Vamos lá, vamos ver o Ethereum e começar a olhar as outras altcoins também aqui. Vou colocar agora no gráfico diário para a gente ver. Então vamos lá, o Ethereum, você pode fazer o mesmo exercício. As minhas zonas de compra de Ethereum estão abaixo dos 4.078 aqui, ok? Só que estamos correndo o mesmo risco de que se o Bitcoin achou fundo, formou fundo, ele vai também fazer com que o Ethereum tenha formado fundo nesta região aqui que vocês estão vendo. E aí é a grande questão. Até onde o Ethereum pode subir? Já mencionamos anteriormente que o Ethereum tem alvos muito fortes, ok? Que ele pode estar buscando. Às vezes esses vídeos tinham que ser de horas. E alvos reais nessa região dos 7.400 é real de poder acontecer após o rompimento dos 5.000 dólares. Depois que ele romper 5.000 dólares para cima, tudo é descoberta de topo, né? A gente chama de descoberta de topo. E com isso, ele pode estar te levando a uma formação muito importante que vai te dar a possibilidade de multiplicar o seu dinheiro de uma forma que você nunca viu e tão rápida, porque isso pode acontecer simplesmente em 2 meses, ok? Agora, para eu me posicionar em ordens de compra aqui agora no Ethereum, você pode fazer o mesmo exercício do Bitcoin.
Temos formação de uma LTA aqui, temos formação de uma LTA de boa aqui. E quando você joga essa LTA que ele está formando aqui, que aí é o que me preocupa, no meu caso, que eu estou comprado, é que praticamente a gente já bateu. Olha só. Olha aí, ó. Aí é onde me preocupa. Porque para ele vir a regiões que eu quero comprar, ele vai ter que perder esta LTA. E sempre para qualquer ativo, quando perde uma LTA de suporte, não é nada agradável. Ok? Não é nada agradável aqui. Ele já testou. O que pode acontecer é que ele ainda dê mais algumas oportunidades. E onde comprar? Você pode fazer aquele mesmo exercício, colocando do preço que está agora a esse fundo que ele chegou aqui nos 3.300, e você tem zonas de compra aqui começando dos 4.200, e a melhor zona, a zona 061 de Fibo, é justamente no retângulo que nós marcamos aí dentro, nos 4.030 mais ou menos. Depois vem 3.900, 3.700, 3.600. Eu já escalonei as minhas ordens de compra. Ontem eu montei, ainda subi, porque eu montei nesse retângulo aqui 3 ordens de compra de Ethereum, mas ele não chegou nem perto. Não chegou nem perto. Antes de passar para as outras altcoins, eu quero mostrar para você uma estratégia que eu acho muito boa para a galera que gosta de empréstimos, porque me chamou a atenção essa notícia aqui, ó. Últimas notícias. Bancos dos Estados Unidos estão fazendo lobby para bloquear juros de stablecoins, alertando que isso pode desencadear trilhões de saídas de depósito. Wall Street percebe que o Bitcoin e as criptos estão vencendo seu próprio jogo. O que é que acontece? Hoje, através das finanças descentralizadas, a gente tem grande chance de fazer, por exemplo, isso aqui, que eu coloquei essa pool de dólar com dólar e tá me pagando 10% ao ano. Cara, quando você vê uma aplicação no governo, em qualquer banco americano, as taxas de juros são 3% ao ano, 2% ao ano. Inclusive, se você está assistindo aí dos Estados Unidos, coloca aí mais ou menos quanto é as taxas de juros, ou seja, quanto te pagam pelo seu dinheiro deixado em um banco. Aí, me coloca aí que eu quero ver. Então, quando você vê essa situação, você vê isso aqui pagando 10% em dólar, é muita grana. E por isso a gente está vendo entrada de stablecoins muito fortes. Olha só aqui, ó. Na rede de Ethereum, são 300 milhões de stablecoin entrando no Ethereum nas últimas 24 horas. Na VAX, que isso me chamou a atenção, temos cerca de 120 milhões de dólares de stablecoin entrando na VAX. Isso me chamou a atenção porque pode ser que estejam entrando grana na VAX justamente para investir no ecossistema da VAX, o que pode ajudar o token da VAX subir, ok? Mas aqui o foco é stablecoins entrando e a galera está recebendo juros por deixar o seu dinheiro. A prova do baixo que se paga pelo seu dinheiro em stake, né, em um banco, é como você vê aqui na própria Aave. Na Aave, estão te pagando 4,11% pela sua moeda estável em dólar para você deixar em stake aqui. Vou colocar aqui no Google rapidinho. Quanto rende uma aplicação em um banco americano? Vamos ver aqui. O que é que o Google nos diz aqui? Ó, os rendimentos de uma aplicação em um banco americano, como o CD, pode variar significativamente. Em 2024, as taxas anuais estavam em 4,5% a 5,36% em dólar, sendo mais altas em prazos mais curtos devido à taxa de juros de referência do Federal Reserve, as taxas do Fed, ok?
Então eles colocam aqui. E quando eles dizem curto, é isso aqui, ó, de 3 a 12 meses. Você tem que deixar bloqueado a tua grana. Ó. O T-Bills de 6 meses a 1 ano rende 4,5% a 4,75%. Mas isso você tem que deixar o seu dinheiro bloqueado. Aqui, por exemplo, na Aave, você recebe 4,84% e você pode retirar a hora que você quiser. Mas não é essa a estratégia que eu vou mostrar para vocês, não. A estratégia que eu vou mostrar para vocês é, agora, se a gente está vendo que existe uma possibilidade real, por exemplo, estamos vendo a Polygon aqui, que recentemente estava, agora, dia 2 de agosto, estava 19 centavos, chegou a bater 26 centavos, ou seja, fez 40% em poucos dias. Se a gente esticar um pouco mais aqui, em um mês, a Polygon saiu de 16 centavos para 40 centavos, fazendo 63%. Numa situação como essa, o que significa em uma estratégia DeFi quando você vê que o ativo pode estar subindo, ok? Subindo. Você, por exemplo, coloquei minhas Polygon aqui, né? 8.600 Polygon aqui. Vamos dizer que eu tivesse colocado essas Polygon aqui no valor de 16 centavos, ok? 16 centavos. Vou voltar lá na Aave. Ao pegar um empréstimo aqui, eu posso pegar 1.085 dólares, 1.185, mas vamos dizer que eu, para não me comprometer, quanto mais eu pego, mais eu me comprometo aqui, ó, no meu fator de saúde. Então, esse não é o objetivo de eu correr risco, ok? Quais são os riscos desse tipo de projeto? Se a Polygon cair bastante o preço dela, você corre risco de ser liquidado, ok? Então, o objetivo aqui é você focar em ter um fator de saúde acima. Eu gosto de 1,8 para cima. Aqui eu tenho exagerado, mas eu gosto de 1,8 para cima. Então vamos dizer que eu queira chegar aqui agora e pedir 500 dólares aqui, ok? Coloquei minhas Polygon, não quero vender Polygon e eu coloquei minhas Polygon aqui. E eu quero pedir 500 dólares de empréstimo aqui. Então eu venho em empréstimo aqui e eu vou pedir 500 dólares de token Polygon. O meu fator de saúde vai baixar para 2,16. Tá show de bola aqui. Aí eu peço 500 dólares aqui. Ok? Isso quando o mercado está com possibilidade de haver alta até o final do ano. Ok? Tem que se focar nisso. Diante disso, ó, o meu empréstimo aumenta, né? E como eu posso surfar? Vamos dizer que eu peguei esses 500 dólares com a Polygon a 16 centavos. Então, 500 dólares dividido por 16 centavos seriam 3.125 Polygon. Eu teria comprado. Colocando esses 3.125 Polygon que eu comprei, eu posso colocar aqui para poder melhorar o meu fator de saúde, como eu posso simplesmente deixar ela em carteira esperando essa valorização aqui. Então, quando as Polygons valorizarem e, neste caso, bateu 26,81, eu poderia vender as minhas Polygon que estaria na carteira por 26,81 e faturar 837 dólares. Eu tiraria os 500 que foi o que eu pedi emprestado, pagaria o empréstimo e está aqui, ó. Eu lucrei 60% com o dinheiro dos outros. Porque eu lucrei com o dinheiro que eu peguei emprestado aqui dentro. Mesmo com juros de 8% ao ano, estamos falando em menos de 1% ao mês. Eu ainda teria um lucro acima de 60%. Entende a estratégia? Eu ainda poderia ter jogado para cá a Polygon só para poder melhorar o meu fator de saúde, para evitar correr qualquer risco. Por exemplo, agora que eu puxei aqui os 500, eu posso vir
na Uniswap, venho fazer swap, eu posso simplesmente pegar aqui Polygon, ok? O STC, vou transformar em tokens Polygon máximo, tá vendo? Coloca aqui em tokens Polygon, vai me dar 2.108 tokens, ó, presta atenção, 2.108 tokens Polygon. Espera aí. Esperar um pouquinho aqui, espera aí. 2.108 Polygon, não vou me esquecer desse número. Tem que sempre prestar atenção para não assinar uma transação errada. Às vezes dá esses bugs na carteira, você tem que ter, ó. Tá dando um alerta aí e eu tenho que esperar, vou dar um F5, vou fazer tudo de novo com calma. Nunca faça, aí vem o conselho, ok? Nunca faça nenhum tipo de transação apressado, estressado, cansado. Você corre um sério risco de perder toda a sua grana, ok? Toda a sua grana. Deixa eu ver agora se vai. Ó, saiu pode ser um bugzinho, mas saiu aqui dizendo que recebeu spam com várias solicitações, pode bloquear o site temporariamente, tudo tal. Então eu vou esperar um pouco. Pode ser que a rede esteja muito congestionada agora e muitas vezes isso acontece com as redes. Aí você tem que ter paciência para efetuar a troca. Mas em resumo, para você entender. Então vamos lá, eu pego 2.107 polygons aqui, venho na Aave, faço aqui supply, coloco as 2.000 aqui, supply, aí coloco 2.107 polygon aqui de supply, ok? 2.107, ele não vai dar porque eu não tenho essa quantidade. Vai aumentar o meu fator de saúde aqui. E ao aumentar o meu fator de saúde, eu fico sentado esperando o quê? Que Polygon venha fazer uma recuperação e tente buscar a região que estava em dezembro de 2024, mesmo que tenha que ir passo a passo, chegue nos 37 centavos, depois venha para os 51. Vamos pensar que Polygon chegou nos 51 centavos aqui e eu queira me desfazer, então, realizar lucro. O que é que eu vou pegar? As 2.107 Polygons que eu tenho ali, eu vou retirar e vou vender elas exatamente por 51 centavos. Vou ter quanto? 1.074. Quanto era o empréstimo? 500. Eu pego 500, pago o empréstimo e o meu lucro? Dobrei o meu capital com dinheiro dos outros. Entendeu? A importância de você usar DeFi e melhor, isso aqui não precisa você ter ninguém olhando para você, você não precisa estar registrado em canto nenhum, não precisa nada. Simplesmente você tem que conectar a sua carteira em um dos maiores protocolos DeFi. Se você está aí e não entendeu realmente absolutamente nada da linguagem que eu falei, ou gostaria de conhecer mais estratégias, tem um grupo de WhatsApp aí que nós estamos lançando, o Imersão Cripto, que vai ser uma universidade dentro do mundo cripto, desde o iniciante até o avançado, abordando todo o conteúdo cripto. Vamos ter muitos conteúdos que já temos do Mago das Criptos, do Avengers, do DeFi, mas teremos principalmente muito conteúdo novo e atualizado. Então, para ter direito ao desconto e o cupom de desconto e a pré-inscrição, você entra nesse grupo de WhatsApp que o link está na descrição e espera. Estaremos lançando no início de setembro a pré-inscrição e só terá direito ao desconto por tempo limitado e vagas limitadas às pessoas que estão no grupo. Então, realmente, se você quer aprender mais como usar essas estratégias a seu favor, você tem que estar lá, tá bom? Agora, por último, vamos dar uma olhada aqui em algumas altcoins. Inclusive, eu vou ensinar muito sobre isso, pools de stablecoin.
vamos focar muito em pools com ouro, stablecoin, com euro, porque o nosso objetivo é focar em uma possível queda no ano de 2026 e com isso nada melhor do que estar ganhando acima do mercado tradicional em dólar, altamente tranquilo e seguro, tá bom? Sem ter desvalorização do seu capital. E tem estratégia também na Aave para quem está em queda, ok? Para quando o mercado está em queda. Então, já foi bom até que eu falei da Polygon, né? Solana, aí temos uma LTA aqui, temos, até onde ela pode voltar? Até essa região dos 160, 170 dólares. Seria excelente zona de compra na Solana. Quer saber como colocar as suas ordens de compra? Você pode simplesmente, se quiser, pegar o valor atual que está aqui Solana e colocar uma FIBA até o fundo, esse último fundo aqui. E você tem a zona aqui dos 182 e depois dos 176 para poder colocar suas ordens de compra em Solana. Me pediram para analisar a XRP, inclusive se você quer que eu analise uma cripto específica, deixa aí nos comentários que aí no próximo vídeo eu vou fazendo. Inclusive, até facilita eu responder a sua pergunta se você deixa nos comentários que aí eu respondo no vídeo seguinte, ok? XRP atualmente, né? Atualmente aqui nós temos quase que um triângulo simétrico aqui, ok? Mais para próximo de uma bandeira de baixa que pode levar XRP a patamares aqui abaixo dos 2,75. Quer saber aonde você pode entrar para comprar XRP? É simples. Pega o preço que ela está agora, a FIBO, clica, arrasta até esse fundo aqui que foi do dia 22 de junho, solta a FIBO e você tem aqui zonas de compra de XRP aqui, ok? 2,68 e a principal zona de compra 2,52. Mas quer deixar uma ordenzinha mais abaixo, ela ainda pode ir a 2,40 aí. Então essa seria a violinada que nós teríamos na XRP e enquanto cai, ela está realizando as suas ordens de compra. Vai cair? Não temos como prever. 1, 2, 3 e... Cara, espirrar gravando é brincadeira. Mas é isso, gente. Eu quero deixar hoje um recado para vocês da seguinte coisa. Muitas vezes estamos cansados no nosso dia a dia e necessitamos acalmar o nosso coração, acalmar o nosso espírito. Eu fiz um teste ontem eu tive muita coisa para resolver, eu fiz um teste e parei 10 minutos do meu dia, sentei em um local calmo, mais silencioso e fiquei simplesmente fazendo um exercício de respiração. Isso parece coisa de coach, parece coisa de quem não tem o que fazer. Não, isso é muito importante para acalmar a sua mente. E quando você consegue fazer isso, o seu raciocínio volta ao normal, volta a ficar ordenado e tudo que você necessita solucionar, os resultados e as soluções aparecem de uma forma absurdamente rápida. Então, quando você se sentir muito estressado, muito cansado, com muito problema para resolver, tenta fazer isso no seu dia. 10 minutos, vai para um local mais afastado, mais calmo, mais tranquilo, ou dentro da sua casa, ou até, sei lá, num parque, numa praia, num local assim mais tranquilo. De dia, claro, não vá fazer isso de noite não, pelo amor de Deus, porque o mundo está muito perigoso. Relaxa, faz um exercício de respiração, respira fundo, conta até 3, solta, conta até 3 durante 10 minutos. Eu tenho certeza absoluta. Vai modificar muito a sua mente e a sua vida, tá bom? Então é isso. Peço a Deus que abençoe imensamente a cada um dos inscritos do nosso canal e as famílias dele. Então, se você está inscrito, sinta-se abençoado e eu vou estar pedindo todos os dias que Deus aumente o seu conhecimento e principalmente dê a oportunidade de mudar a sua vida. Tamo junto. Deus abençoe a todos. A gente se vê no próximo vídeo.